Dando sequência às apresentações, é com grande prazer que anunciamos o nosso próximo convidado, Miguel Abuhab, CEO e fundador da NeoGrid. Miguel Abuhab é engenheiro mecânico, graduado pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, fundou a DataSul, que se tornou a maior empresa de software ERP no Brasil. 2 décadas depois, em 1999, Miguel Abuhab fundou a NeoGrid, líder no Brasil em soluções para a gestão da cadeia de suprimentos. Recentemente, o empresário reassumiu a gestão da empresa e atua como CEO da NeoGrid. Bem-vindo, Miguel Abuhab. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui e falar um pouco da minha experiência sobre mercado, sobre distribuição. Quando falamos em mercado, falamos em consumidor, nós precisamos entender que existe toda uma cadeia de suprimentos para fazer esse produto chegar no consumidor. E tem alguns conceitos que eu gostaria de trocar com vocês. Eu queria falar sobre ortodoxia. Ortodoxia é tudo aquilo que nós fazemos, nós não sabemos por que fazemos, mas continuamos fazendo. Então, as ortodoxias estão ligadas, digamos assim, às restrições tecnológicas. Então, antes de existir a tecnologia, nós tivemos que inventar, o mundo inventou a regra de negócio para conviver sem a tecnologia. O fato é que, quando foi eliminada essa restrição tecnológica, aquelas regras que foram inventadas anteriormente continuaram as mesmas. Um exemplo que eu gosto de dar: hotéis. Por que em todo hotel o check-in é meio-dia e o check-out é meio-dia? Porque quando não tinha tecnologia, eles tinham que anotar as reservas com papel e lápis, num papel quadriculado, e colocavam lá a data, número do apartamento, e no quadradinho colocavam o nome do hóspede. Então, convencionou-se, criou-se uma regra de negócio: o hóspede entra a meio-dia e sai meio-dia. Porque não tinha outro jeito de fazer. A regra de negócio era aquela. Era a restrição tecnológica. O fato é que a restrição tecnológica foi eliminada, vieram os computadores, vieram os engenheiros de software, na categoria que eu me incluo, e que encheram as paredes com aquele papel marrom, desenharam todo o fluxo, fizeram uma reengenharia de processo. Mas foi dado: o hóspede entra meio-dia e sai meio-dia. Então, tudo aquilo que foi reengenheirado, reengenheirou o processo, mas não as regras de negócio. Então, a tecnologia só faz sentido quando ela vem reengenheirar as regras de negócio, quando ela vem eliminar uma restrição do nosso procedimento no dia a dia. Enquanto nós usarmos a tecnologia com a mesma regra de negócio, de nada valeu a tecnologia. Faz sentido? Olá? Ok. Então, para uma empresa de manufatura, para uma empresa que produz os dispositivos e todos os eletrônicos que nós dissemos aqui, ela tem que oferecer para as redes de varejo, tem que oferecer para as suas revendas, um giro de estoque como vantagem competitiva. Então, quando a maior parte do caixa, daí eu me refiro às empresas de varejo, quando a maior parte do caixa está presa no estoque e a disponibilidade de produto ainda está em questão, melhorar o giro nas redes de varejo é uma necessidade significativa do cliente. Então, essa seria uma estratégia da empresa
manufatura, do fabricante dos equipamentos, promover um maior giro para a rede de varejo, seja uma rede de loja física ou e-commerce, ou todos aqueles que mantêm, de alguma forma, os estoques. Porque o conceito é o seguinte: enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Então, a empresa de fabricante dos aparelhos, dos dispositivos, não adianta eles simplesmente empurrarem esses produtos para o próximo elo ou para o seu distribuidor. Então, nós vamos ver alguma coisa do antes e depois da tecnologia. Então, aqui no lado esquerdo, nós representamos um sistema que a gente diz sistema complexo, aonde nós temos a manufatura, distribuidores, redes físicas de varejo, ou poderia ser e-commerce. O fato é que cada uma das empresas está atuando por si só dentro do seu ótimo local. Então, quando nós não tínhamos tecnologia, as empresas eram independentes, e nós podemos ver a mãozinha independente, aonde cada um administrava o seu sistema, cada um administrava o seu estoque. E cada um precisava fazer o seu planejamento de vendas. Essas empresas tinham os seus processos de planejamento de demanda baseado na sua história. Criou-se a regra de negócio que essas empresas faziam o seu planejamento de demanda. E isso é ortodoxia. Cada uma das empresas trabalhar para fazer o seu planejamento de demanda e o seu estoque. E isto é um sistema complexo, cada um trabalhando no seu produto. O fato é que a tecnologia mudou, mas as regras continuaram as mesmas. Cada empresa tem o seu ERP, comprou seu ERP independente, mas é um sistema isolado, os ERPs não se conversam. O que nós entendemos e que a evolução da tecnologia tem que fazer, que nós temos proposto ao mercado, é a integração, é um sistema simples, é a integração entre os diversos ERPs, de maneira que as informações possam fluir automaticamente entre os sistemas e não precisa cada uma das empresas fazer o seu planejamento de demanda. Então, se nós temos as informações de vendas e estoque diariamente em todos os pontos, seja lojas físicas ou CDs, etc., essas informações de consumo é que são passadas para o fabricante. Nós notamos que, por exigência do mercado consumidor, existem cada vez mais e mais modelos, mais e mais produtos para satisfazer a necessidade do consumidor. Então, cada vez mais são mais modelos, e nós, na verdade, o que nós precisamos, as revendas e os fabricantes, é sincronizar o movimento de maneira que possamos ser reativos à demanda e não mais fazer um planejamento de demanda. Faz sentido? Então, quando temos mais e mais modelos, é muito difícil de fazer um planejamento de demanda. Não é como uma cerveja ou como uma lata de Coca-Cola. A cada novo modelo, nós precisamos saber, esse modelo deu certo, vai vender mais, e como que nós vamos repor esses produtos na cadeia de suprimentos. Então, no sistema complexo, antes da tecnologia, cada um fazia o seu planejamento de demanda e tinha que empurrar. No sistema simples, agora nós monitoramos a demanda que existe efetivamente na loja, e isso faz com que os próximos elos na cadeia reponham os seus estoques rapidamente. E, então, no sistema simples, o sistema de estoque, ele deveria ficar cada vez, a gente fala rio acima,
no exemplo aqui, ficaria na manufatura. Por quê? Quando nós empurramos os estoques para a loja, se eu tenho 1000 lojas, eu empurro os estoques para as lojas, eu aumento a probabilidade de ruptura numa outra loja. Então, acontece que muitas vezes você tem o produto em uma loja, mas faltou na outra. Acontece isso? Então, muitas empresas empurram todos os seus estoques para as pontas e o CD, na verdade, ele deveria manter esse estoque de segurança, ou o estoque deveria ficar no CD, e aquela loja que teve a venda, a reposição seria praticamente automática. E isso vale para e-commerce, isso vale para múltiplos multi-channel. E aí permitiria, no sistema simples, que as empresas, que o CD faça a reposição automática e que as empresas de manufatura façam a reposição automática para os CDs. E aí isso seria quebrar uma ortodoxia, aquela regra aonde que cada um está administrando o seu estoque. Então, mudando a regra de negócio, as empresas de varejo passam a compartilhar os seus dados de estoque e vendas e permite que as empresas de manufatura façam a reposição automaticamente, e isto é um sistema simples. Aqui nós pegamos uma empresa, 5 lojas, e aqui nós separamos por categoria os produtos que a gente chama fast mover. Então, 70% da quantidade vendida dentro de uma categoria nós chamamos fast mover, depois slow mover, ultra slow e non mover. As vendas mensais, o valor médio do estoque, o ganho, ruptura e on-shelf availability. Os produtos fast mover, eles apresentam um giro de 12 vezes no ano. Isso é um ramo de supermercados. E então, o slow mover, aqueles produtos que representam os próximos 20%, então 70% da quantidade vendida é fast mover, os próximos 20% slow mover, e os últimos são os ultra slow mover, que em termos de SKU é um número muito grande, e nós percebemos que nessa rede, fast mover representa, embora 70% da quantidade vendida, é 16% em número de SKU. O giro é de 12 vezes e a média é 10. Evidentemente, vocês já perceberam, os produtos fast movers é onde a empresa tem que colocar maior atenção. E aqui, de fato, a ruptura ela está menor no fast mover, e o que faz todo sentido. Mas isso deveria ser ainda menor. Bom, imagine que uma empresa de manufatura, um fabricante de produto, ele tem um espaço físico na loja, ou isso até poderia ser num CD de uma empresa de e-commerce. Então, ele tem 5 produtos. Um produto está em ruptura, o segundo produto é um slow mover, tem um non mover, o quarto lá é um fast mover e depois tem um non mover de novo. Essa empresa está utilizando 40% do espaço de prateleira. Evidentemente, para a empresa fabricante, pelo fato dela ter empurrado, ela ter feito promoções, sugerido para aquela rede comprar determinado produto, ele está empatando o espaço ou está empatando o capital daquela rede de varejo. Então, para a empresa fabricante deveria
retirar os produtos que não giram, retirar os slow movers e substituir tudo por produtos fast movers, dando aquele canal a um maior giro sobre o seu produto. E assim ele deveria, o fabricante, aumentar a frequência de reabastecimento e assim reduzir as rupturas, substituir os itens de baixo giro por alto giro, melhorar o portfólio de produtos e trabalhar o fabricante na priorização do embarque. A priorização do embarque significa, uma vez que a rede de varejo ou canal está compartilhando as informações de estoque, permite ao fabricante estabelecer um critério de prioridade para repor aonde existe risco de falta. Deu para entender? Yes? Então, o que fazemos é um monitoramento a nível de SKU, e loja, e os níveis de estoque são calculados automaticamente pelo sistema, e a linha superior nos mostra que podemos ter excesso de estoque, é a linha que está lá, e aqui embaixo, quando penetra no vermelho, é um risco de ruptura. Quando a gente fala de produtos de moda, como é o caso dos eletrônicos, das devices, dos celulares, isso é muito dinâmico. E nós precisamos ajustar os estoques em função da demanda, em função do consumo desses produtos. Se o produto é um produto que tem alta demanda, o próprio sistema ele vai se ajustando e vai aumentando os estoques. Isso é calculado dia a dia, de maneira que esse produto ele não pode faltar. E, ao contrário, se for um produto de baixa demanda, o próprio sistema vai se reajustando para poder encomendar no fabricante ou o fabricante repor a quantidade que faz mais sentido. Aqui, então, é o exemplo onde os diversos canais, sejam redes físicas ou empresas de e-commerce, ao compartilhar as informações, é calculado, através dos algoritmos, o risco de perda de vendas. E isso tudo vai para os fabricantes, Whirlpool, Samsung, enfim, todos os fabricantes, para poder estabelecer o seu critério de priorização de embarque. Temos um case com a Via Varejo. Então, quando nós falamos de risco de perda de vendas, isso é transformado em risco de perda de ganho, risco de perda de venda. É transformado em dinheiro. Então, o estoque é importante, nós queremos ter estoque, mas nós não queremos ter falta e não queremos ter excesso. Então, aqueles pontos que eu mostrei, que penetrava no vermelho, aquilo é risco de perda de vendas. E isso é transformado em dinheiro no algoritmo, e aqui nós mostramos que o risco da perda de vendas, no caso da Via Varejo, reduziu, desde o início, reduziu em 75%. O estoque teve em relação ao excesso de estoque, esse excesso de estoque também, na média, teve uma redução de 30%. Ou seja, o ideal é manter o estoque, quer dizer, sem excessos e sem risco de perda de venda. E isso, então, é feito através dos algoritmos, que a reposição seja automática, e principalmente quando falamos de produto de sazonalidade ou de produtos que tenham curta vida útil. Ou seja, quando lança um produto, o fabricante tem que saber imediatamente se esse produto deu certo ou não, para fazer as reposições. Principalmente nesse ramo, isto
é cada vez mais importante. Eu fiz aqui um mapa, peguei uma amostragem dentro do segmento de eletro no Brasil. Então, aqui foi... mas aqui está em linha branca, é da linha branca. Fast Movers é 11% das SKUs, aí tem uma representatividade do valor vendido no Brasil, e a gente está mostrando que teve um giro de seis vezes. A média para essa categoria é 5 vezes do estoque. A ruptura é alta, exatamente porque nós temos muitas mudanças de produtos, substituição de produtos. E eu tenho aqui uma colinha. Então, no ramo de CPG, o giro médio dá cerca de 9 vezes. Em eletro, como estamos vendo aqui, o giro é por volta de 5 vezes no ano. Ou seja, é a quantidade vendida dividido pelo estoque médio. E nós sabemos que quanto maior o giro, o valor investido naquele estoque, ele trará um retorno muito maior se o giro for maior, evidentemente. Na linha de fashion, o giro médio é 4 vezes. E na área de home centers, materiais de construção, o giro é 3 vezes ao ano. Ou seja, as empresas fornecem o seu produto e eles ficam nas lojas ou ficam na cadeia 120 dias. E isso é capital, isso é dinheiro empatado. E seja, então, no home center que eu falei 3 vezes, mas no segmento de eletro, falar o giro é 5 vezes, ainda é muito tempo, é muito capital investido nos estoques para ter o retorno. Então, todas as tecnologias que estão aparecendo de devices, etc., as novidades, se nós não tivermos para trás um sistema de tecnologia para repor esses produtos que de fato estão tendo demanda, nós estaremos gerando ruptura na ponta daquele produto. Talvez um dos grandes benefícios, por exemplo, de uma Apple, é que eles giram os estoques da Apple praticamente toda semana. Dá um giro de quase 50 vezes os produtos da Apple. Ou seja, é um estoque muito pequeno e que repõe rapidamente. Bom, isso vai permitir. Então, o fornecedor desses produtos, o fabricante desse produto, em monitorando o estoque, ele, ao contrário, ele não vai empurrar os produtos, mas ele vai segurar e vai repor apenas aqueles produtos que são vendidos. Isso pode fazer com que a rede de varejo vai analisar. Aqui eu peguei um exemplo de pequenos domésticos, são casos reais, aonde nós vemos que um determinado fornecedor ele está entregando aqui um giro de 25 vezes. Então, ele rapidamente repõe a mercadoria que foi vendida. Enquanto tem outros fabricantes, que aqui, de novo, é nessa linha de pequenos domésticos, que está entregando um giro de 3,9. Evidentemente, para esta rede, seja de loja física, ou seja, um marketplace, e-commerce, eles têm que preferir comprar do fornecedor que está entregando o melhor giro, e aqui em dinheiro, evidentemente, acaba sendo o maior retorno sobre o estoque. De maneira que o fornecedor, ele tem que, além da disputa do preço, ele tem que falar,
nós temos o mesmo preço, mas a nossa cadeia de ressuprimento é muito eficiente. E aqui está um gráfico onde mostra que as empresas que oferecem o melhor giro, elas também oferecem o maior retorno sobre investimento. E assim a gente vê várias redes de varejo, e aqui nós usamos os mesmos preços de venda e preço de custo, e diferentes redes de varejo apresentam giros de 10 vezes e algumas redes de varejo giros de 5 vezes. Vocês, evidentemente, entendem o que é o impacto disso no resultado. E aqui é de manufatura, é uma manufatura comparada com os demais concorrentes. Então, a empresa de manufatura, esse fabricante, deveria estar melhorando, evidentemente, o seu giro em relação aos concorrentes. Basicamente é isso. Então, concluindo, num mundo onde os produtos viraram commodities e preços não são mais diferenciais, o giro de estoque passa a ser a vantagem competitiva decisiva. Muito obrigado.